Olá, a paz do Senhor Jesus. Aqui quem vos fala é o pastor Carlos Miranda, e eu venho novamente por esse vídeo estar trazendo mais um conteúdo para o seu entendimento, e para o sua busca espiritual, para você ter mais compreensão da palavra do Senhor e procurar entender um pouco sobre a teologia sistemática, quais são as doutrinas separadas da Bíblia, a qual nós estamos aqui equivocando e estudando, tá? Na última aula a gente demos a aula da angelologia, o estudo sobre a hierarquia dos anjos, e neste vídeo nós vamos estar dando o estudo sobre a demonologia, que é o estudo sobre os demônios, sobre as entidades malignas. E primeiramente a gente sabemos que como nós somos servos do Senhor, nossas maiores batalhas ultimamente são espirituais, então nós temos que ter a ciência e a vocação das batalhas espirituais a qual nós frequentamos e enfrentamos a cada dia dentro do Evangelho. Primeiramente, nós vamos entender os dois nomes a qual é muito citados e principalmente na Bíblia nós vamos ver o nome Satanás, e vamos ver o nome também referenciado nas Escrituras Sagradas, o diabo. Satanás ele vem do termo hebraico, e a sua tradução ele é acusador ou adversário. E o diabo, traduzindo para o grego, nós vamos entender que ele é a pessoa que te traz desunião, te conspira a inveja e também te inspira para o ódio. Também trazendo outros significados como caluniador, como acusador. Nós vamos entender que essas entidades a qual foi retirada do alto céu abaixo, elas têm simplesmente um objetivo de destruir aquilo que é chamado criação de Deus. Nós vamos ver que desde o princípio do Éden, Deus ele faz a criação do ser humano, os demônios já estavam sobre a face da terra, e nós vamos entender que ali o diabo vai tentar frustrar com os planos de Deus, atingindo e afetando a sua criação divina, que é o ser humano sobre a terra. Mas o que nós vamos entender? Primeiramente, nós estudamos sobre os anjos e falamos muito sobre as hierarquias e sobre a sua vocação. Anjos, considerados demônios ou Satanás, a qual ela tem o seu mesmo significado em destruição entre a humanidade e tudo aquilo que Deus ele cria, o diabo ele vem para destruir. Nós vamos entender que Satanás ele é como os anjos do céu, porém são anjos caídos. E eles têm claramente, nós sabemos que os anjos das trevas, que são consideradas potestades, os príncipes das trevas, eles têm um poder concedido e autorizado por Deus. Nós vamos ver nas Escrituras Sagradas que Jesus ele dá autoridade para Satanás. Ele fala assim, olha, de tudo isso eu concedi esse poder. De toda a glória terrena, de toda a prosperidade, de todo o poder terreno, Deus ele concede autoridade para Satanás para assim seguir enganando o povo a qual não querem servir a Deus e conceder uma falsa prosperidade e uma falsa paz a qual não existe na mão do diabo. O que nós vamos entender? O anjo das trevas, Lúcifer e a terça parte dos anjos a qual foram retirados do alto céu abaixo. Eles são como os anjos celestiais, porém são totalmente diferenciados. Os anjos celestiais, como a gente estudou sobre a angelologia, eles têm um sentimento de paz, um sentimento de como se fala, de paz, um sentimento de compaixão sobre o povo, e eles não têm poderes para entrar na sua mente, mas sim te orientar, te guardar e te livrar segundo o mandato de Deus. Os anjos das trevas é da mesma forma, eles não têm onisciência como o próprio Deus, e da mesma forma que os anjos da angelologia também, eles não têm a onisciência. Os demônios não têm a onisciência de todas as coisas, ele também não tem a onipresença. Os anjos caídos da terra, eles não têm aquele poder como Cristo tem, de estar em todos os lugares, e eles também não são totalmente 100% poderosos. Claramente, para aqueles que não estão em Cristo Jesus, o diabo ele simplesmente se revela com seu alto poder e tem domínio sobre aqueles que não estão em Cristo. Mas se nós estamos em Cristo Jesus, o poder de Satanás ele é frustrado. O diabo ele tem um poder, é concedido um poder, porém um poder limitado. Nós sabemos que
ainda que os anjos também concedam, eles têm uma concessão de poder suprema da parte de Deus, né? Os demônios, eles têm um poder simplesmente abaixo que dos anjos de Deus. Os anjos do Senhor têm um poder muito maior do que os anjos caídos às trevas. Então nós vamos ver que os demônios, eles também seguem uma hierarquia também. Nós vamos ver que os demônios, a vocação dele é a destruição. O propósito do demônio é o pecado, o Deus do pecado. Nós vamos ver que o Deus a qual nós servimos é o Deus da santidade, né? E o diabo, ele é considerado o Deus deste mundo. A própria palavra de Deus fala que o mundo já é entregue ao maligno, que no caso Satanás. Então o mundo já é considerado do diabo, né? E Satanás, por ele ser uma entidade, um espírito, já um ser condenado, ele sabe que ele tem pouco tempo sobre a face da terra, né? Como diz Apocalipse 12, e ele simplesmente, o propósito dele é destruir a criação de Deus e simplesmente buscar aquelas almas que não querem o Senhor Jesus como único suficiente Salvador para a destruição e levar junto com ele ao inferno, porque Satanás, ele é um ser condenado. Então nós vamos entender o quê? Que o chefe, né, dos anjos das trevas, o nome dele se chama Lúcifer, e nós sabemos um pouco da história de Lúcifer, a qual era o anjo que simplesmente o anjo mais famoso, mais sábio em estatura, em formosura, e nós vamos entender no livro de Ezequiel, capítulo número 28, ali nós vamos entrar sobre a profecia do Tiro, né? E nós vamos entender essa profecia que ali não só simboliza aquele rei a qual simplesmente se corrompe com a sua soberba, o seu orgulho, como também nós vamos trazer uma comparação também sobre Lúcifer, a qual ele simplesmente se corrompia com a sua estatura, a sua formosura e a sua sabedoria e queria ser muito grandioso. E nós vamos entender então que o primeiro pecado, ele não veio sobre a humanidade. O primeiro pecado foi surgido nos céus. Então o que nós vamos entender? Satanás, ele conspira, quer ser maior do que Deus e quer montar um trono acima do Altíssimo. E nós vamos entender que entre todo esse processo de inveja, segundo alguns estudiosos, né, Deus concede a oportunidade de reconciliação, mas ele persiste nesse critério de querer ser maior do que Deus. Então a Bíblia vai nos deduzir então que em Apocalipse capítulo 12, verso de número 7, nós vamos entrar agora numa batalha espiritual, onde Lúcifer consegue enganar a terça parte dos anjos com a sua sabedoria, a qual foi concedida. E nós vamos ver em Apocalipse capítulo 12, verso de número 7, que está escrito, né, que houve-se uma grande batalha no céu, né, onde a antiga dragão, a serpente, né, e os seus demônios e tal, não prevaleceram juntamente com o arcanjo Miguel e os seus anjos. Então houve uma guerra espiritual no céu, houve uma grande batalha. A Bíblia diz no livro de Evangelho de Lucas que Satanás, ele foi arremessado do alto céu como raio, como relâmpago. Então Lúcifer, que ele é chefe, onde ele reúne a terça parte dos anjos, ele consegue enganar a terça parte dos anjos e assim, montando uma rebelião contra os céus, eles não prevaleceram, mas quem prevaleceu foi o Senhor dos Exércitos. Então Lúcifer e a terça parte, eles foram arremessados do alto céu abaixo. Nós vamos ver no livro de Ezequiel, capítulo 28 ainda, que vai nos descrever, né? Só me fala o versículo no momento, mas se você for lá para meditar, nós vamos entender que Deus, ele derrama o fogo do céu e consome toda a sua formosura, sua estatura, e todo olho que o vê vai se espantar pela sua formosura. Então nós vamos entender o quê? Que agora aquela formosura, aquela aparência de anjo, aquele anjo querubim que era considerado o anjo mensageiro, o anjo mais formoso, o anjo mais sábio, né, mais estatuto, nós vamos ver que esse anjo agora não se encontra mais aquela beleza, né, porque Deus arranca a beleza de um anjo e ele simplesmente expressa uma outra forma de trevas, porque agora ele é um ser condenado e ele não tem mais a opção e nem a oportunidade de salvação, porque a própria palavra de Deus, ela não revela em nenhum momento uma reconciliação entre Deus e Lúcifer e a terça parte dos anjos. Nós vemos simplesmente que eles, e juntamente com as demais pessoas que não quiserem servir a Deus e não confessar o nome do Senhor, serão lançados do lado esquerdo, né, e serão lançados no fogo de enxofre,
aqui considerado ao inferno. Então nós vamos entender aqui que Lúcifer, que é Satanás, que é o nosso acusador, nosso adversário, ele simplesmente ele é o chefe, ele é o cabeça, né, no mundo das trevas. Na demonologia, ele é o líder, a qual ele lidera nessa terra e é entregue e concedido todo o poder. E quais são as suas perspectivas? Quais são o seu propósito? O propósito é a destruição. Né? Nós vamos ver que em João capítulo 10, a Bíblia vai dizer que o ladrão não vem senão para matar, roubar e destruir, porém Jesus disse que eu vim da vida e vida com abundância. Nós vamos ver que o propósito do diabo é a destruição da humanidade. E o diabo ele tem diversos poderes para aqueles que não confessam o nome do Senhor e não recebem a sua segurança. Nós vamos ver que o diabo ele tem poder para estar incorporando sobre as pessoas, principalmente as pessoas que dão legalidade e abertura do seu corpo no mundo espiritual, né? E o diabo ele tem essa autoridade, tem esse domínio sobre as pessoas, fazendo barbaridades, né, no seu subconsciente. Então o diabo ele tem poder para entrar no corpo de uma pessoa racionalmente, tirar sua consciência por um certo momento e fazer certas coisas a qual a pessoa voltando em si não consegue recordar o que aconteceu. Então o diabo ele tem esse poder. Nós pegamos aquela passagem de Gadareno, a qual ele simplesmente se incorpora uma legião dentro de um corpo de uma pessoa, né? E ali domina fazendo grandes barbaridades, onde Jesus pega com sua autoridade e expulsa aqueles demônios. Então esse é um dos poderes que o diabo tem sobre o ser humano, sobre a incorporação. O diabo também se revela sobre as enfermidades, né? Porque a gente temos que ter discernimento das enfermidades que vêm, né, da forma física, natural e da forma espiritual também, a qual nós sabemos que muitas vezes o diabo lança setas de enfermidade, lança dados inflamados contra nossas vidas e nós devemos estar preparados para ter esse discernimento do que vem fisicamente, da natureza e o que vem espiritualmente. E nós conseguimos repreender essas enfermidades no nome de Jesus, né? O que nós vamos entender aqui também? Nós vamos entender que os demônios, eles não têm a onisciência, não têm a onipresença e não têm toda a onipotência. Ele tem um poder limitado ao qual Deus concede, né? Porque o poder supremo é do Senhor dos Exércitos. E tem certas coisas que Deus permite o diabo fazer para que a grandeza de Deus venha a ser manifesta. Então o diabo ele não tem poder para ler seus pensamentos, o diabo não tem poder para ler suas orações em espírito do seu subconsciente, mas ele tem poder para simplesmente tentar adivinhar ou tentar persuadir, confundir a sua mente, né, com seus planos estratégicos. Então o diabo ele tem poder para confundir, para persuadir, né, para enganar, para simplesmente manipular a sua mente, manipular a sua vida. Nós vamos ver em Mateus capítulo 4 que agora o próprio Lúcifer, o próprio Satanás, ele se revela a Cristo, ao Messias, e nós vamos entender que nessa revelação ele começa a tentar o próprio Deus psicologicamente, né, fazendo ele quebrar a promessa que ele fez sobre se entregar pela humanidade, tentando usurpar, porque Deus, Jesus, ele veio 100% homem, mas também usou um pouco da sua autoridade como Deus. E nós vamos entender que Satanás ele vai tentar o próprio Deus, né? Nós vamos entender que Satanás vai tentar o próprio Deus, tentando persuadir o seu psicológico. Então o que nós vamos entender? O diabo ele gosta de atingir muito o psicológico humano, porque se ele consegue o domínio da sua mente, ele consegue o domínio de todo o seu corpo. Então nós temos que tomar muito cuidado, nós não podemos também ter medo do diabo, nós não podemos ter medo dos demônios, porque nós se asseguramos no Senhor dos Exércitos. E se nós se asseguramos em Deus e temos a confiança em Cristo Jesus, nós teremos a proteção, porque como já foi estudado na aula passada, que Deus ele envia os seus anjos para nos guardar e nos livrar de todo mal. Tá bom? Então o propósito do diabo é simplesmente confundir, persuadir, manipular, enganar. Ele é o rei do homicídio, né, do suicídio, da depressão espiritual. O diabo ele gosta muito também de criar religiões, criar entidade, criar histórias para que no final ele venha a ser adorado e simplesmente tentar frustrar os pensamentos de Deus. Nós sabemos que os pensamentos de Deus não podem ser frustrados porque, querendo ou não, tudo tem um propósito para que a grandeza de Deus venha a ser manifesta. Mas nós vemos que há muitas religiões ou organizações religiosas fora do contexto bíblico, onde prestam adorações à imagem, a esculturas,
e assim por diante. Nós vemos que o diabo está por detrás disso, né? O diabo monta organizações religiosas, o diabo ele tem a critério de imitar o próprio Criador. Nós vamos ver que desde esse princípio do primeiro pecado nos céus, com a conspiração, a inveja maligna de Lúcifer, nós vamos ver que desde aquele tempo ele queria ser maior que Deus. Ele queria ser semelhante do que Deus e montar o seu trono acima do Altíssimo. Então nós vamos ver que aqui na Terra ele é considerado o Deus do pecado, né? E ele simplesmente montou-a da sua forma, persuadindo o ser humano, manipulando a sua mente, trazendo enfermidades, trazendo aquele espírito de medo, trazendo contendas, trazendo confusões, ódios, rancores. Então a função do diabo é essa. Nós vamos ver que são muitos e milhares de demônios espalhados sobre o mundo, né? Porque eles não estão no inferno ainda, porque a própria palavra de Deus fala que a chave do inferno se encontra na mão de Cristo e ele tomou. Então será aberto, será lançado naquele grande dia do juízo final. Então o que nós vamos entender? O propósito do diabo é isso. Os demônios eles estão espalhados sobre todo mundo. Eles não têm onisciência, eles não têm onipresença, mas os mesmos demônios fazem as mesmas funções. Então nós vemos aí algumas entidades religiosas que seguem alguma cultura africana e seguem outros tipos de histórias de criações de entidades que foram mortas, reviveram. Isso tudo são coisas balelas e são coisas que infelizmente são criadas pelo homem, histórias, mas quem está por trás disso é o próprio diabo. Porque só existe dois espíritos, o bem e o mal, é Deus e o diabo. Não existe outro tipo de espírito. Então o diabo ele vem por trás de muitas religiões, enganando, persuadindo, manipulando para levar à condenação eterna. Então o diabo ele tem poder para isso. Tem poder para condenar as pessoas. E através de religiões, através de idolatrias, através de enfermidade, através de respostas rápidas também. E o diabo ele sabe que nós, seres humanos, temos simplesmente momentos ansiosos, preocupações, ou talvez momentos que queremos algumas respostas rápidas, e o diabo consegue nos conceder aquilo rapidamente, em troca da nossa alma. Então nós vamos ver que todos os demônios eles fazem todas as mesmas funções. O líder religioso dessas entidades é Lúcifer, a qual se rebela contra Deus no alto céu, né? E a terça parte dos anjos são enganados também e estão à sua disposição. Há uma hierarquia no céu. Na verdade, há uma hierarquia no inferno também, né? Nós vamos ver que existe arcanjos das trevas também, existem anjos que respondem a esses arcanjos e assim por diante. Nós vamos ver que Jesus ele fala assim para os discípulos: olha, vocês não conseguiram expulsar esse demônio porque há demônios que só saem com casca. Esse demônio ele só sai com jejum e oração. Essas cascas de demônios só saem com jejum e oração. Então o que nós entendemos nessa passagem quando os discípulos tentam expulsar um demônio e não conseguem? Jesus fala por falta de fé. E não só de fé, eu digo para vocês também que há cascas de demônios que só saem com jejum e oração. Então o que nós entendemos? Há aqueles demônios na hierarquia das trevas que exigem uma função que é simplesmente uma função mais fraca, mais balela. Então, tipo assim, uma pessoa que não tem uma alta consagração, uma alta espiritualidade com Deus, ela consegue expulsar. Mas há demônios que são arcanjos, são chefes das profundezas das trevas, que seguem essa hierarquia, essa escala, que tem mais um domínio, como as legiões, e esses demônios precisam de uma boa consagração e uma boa intimidade com Deus. Tá? Então, para mim finalizar esse curso básico em teologia sobre a demonologia, o propósito é isso, tá bom? Satanás, Lúcifer, ele é o líder das entidades da organização das trevas, ele enganou a terça parte dos anjos e eles fazem o mesmo propósito. O propósito é a destruição, o propósito é a frustração dos planos de Deus, o propósito é se igualar a igual Deus aqui nessa terra, fazendo o mundo adorar o único que é Satanás. E nós entendemos que o diabo ele tem domínio, ele tem um poder sim, é concedido um poder limitado, né? Mas nós que estamos em Cristo Jesus, nós não devemos temer isso porque o nosso Deus é maior do que Lúcifer e os seus anjos. Da mesma forma que os anjos do Senhor têm um poderio, uma autoridade bem maior do que os anjos das trevas. Então nós estamos guardados em Deus e nós sabemos que Satanás ele só pode fazer alguma coisa se tiver com a permissão de Deus. Se não tiver, não tem e nem há
nada que possa fazer. Tudo que Deus permite de ruim na terra é para mostrar a sua grandeza e envergonhar Satanás. E mostrar que só existe um Deus. Porque a própria Escritura Sagrada diz que o próprio Deus fala que ele não divide a sua glória com ninguém. Então, Satanás queria uma retribuição, porém Deus o rejeitou por causa da sua soberba e sua inveja. Tá bom? Então, esse é o tópico da demonologia, do estudo sobre os anjos das trevas, sua hierarquia, o seu propósito de destruição, né? Como que eles foram revogados lá do alto do céu, como que foram feita essa conspiração ao qual nós falamos aqui, através de Lúcifer, e através da sua sabedoria conseguiu enganar a terça parte, e após a retirada do alto céu, o seu propósito é se tornar um Deus e fazer todos o adorar de diversas formas, persuadindo, manipulando, enganando, matando, cometendo homicídios, suicídios, depressões e outros tipos de ruínas aqui nessa terra. Mas Deus, ele sempre mostra a sua grandeza acima do diabo. Tá? E da mesma forma que há muitas entidades religiosas que são fundadas e criadas através de Satanás para que Satanás venha a ser adorado. Então o propósito do diabo é isso, é trazer a destruição. O propósito dele é isso. Tá bom? Que Deus abençoe os irmãos, compartilhe, deixe os seus comentários em nome de Jesus. Amém? Até a próxima aula. Esse foi o curso básico de teologia sobre demonologia. Isso aqui é para você abrir um pouco do seu entendimento a estudos mais aprofundados. Em nome de Jesus, aconselho, estude em nome de Jesus. Deus abençoe.